Os Sete Selos, parte 2. As almas debaixo do altar. Refere-se ao quinto selo. A nossa compreensão sobre a abertura do quinto selo é muito importante, pois dela depende a resposta de muitas perguntas. Veja o que está escrito sobre os mártires da Igreja em todos os tempos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em voz alta, dizendo: Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Capítulo 6, versículos 9 a 11. Em todas as épocas da história, os fiéis têm sido mortos por causa de sua fé. Mesmo ainda no nosso século, os servos do Senhor estão sendo assassinados pelas forças do mal. Ao perguntar até quando, será que os mártires debaixo do altar estão querendo vingança por sua morte? Todos eles sabem que Deus, no tempo escolhido, vingará os seus santos mártires. Será que o sangrento imperador Nero, ou o maníaco Hitler, ou o bárbaro Idi Amin é quem tem a palavra final por causa das multidões de mártires que eliminaram? Estes agentes de Satanás terão de prestar contas a Deus. Hoje, como em outros períodos da história, o mundo continua maltratando a igreja. Saiba, porém, que ele receberá multiplicada retribuição. A resposta, portanto, à pergunta até quando é até que o Cordeiro diga basta. Então virá o juízo final. O sexto selo, o grande terremoto. Ao ler sobre a abertura do sexto selo, estamos vendo um quadro, um drama do universo e nunca coisas interpretáveis ao pé da letra. Então, tudo o que diz respeito à primeira e segunda vinda de Jesus Cristo é inteiramente simbólico. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por um vento forte e deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho que enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo ser livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Capítulo 6, versículos 12 a 17. O que vemos aqui é o desmoronamento do mundo por causa da ira do Cordeiro. Que figura estranha! Você acaso já observou um cordeiro zangado? Sua natureza é sempre pacífica. Por isso, muitos não podem crer na ira de um Deus que se chama amor. Não se engane quanto ao julgamento. Este selo não representa o julgamento final, e sim
aqueles julgamentos parciais que acontecem em todas as gerações quando as forças do mal são vingadas. Este julgamento já aconteceu em muitos lugares e durante períodos diversos da história. A última palavra será do Cordeiro, tanto nos julgamentos parciais como no julgamento final. Sétimo selo, os 144.000. O capítulo 7 do Apocalipse constitui um parênteses entre o sexto e o sétimo selo, que será o juízo final. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Capítulo 7, versículo 1. Este capítulo corresponde à pergunta: onde está a Igreja de Jesus Cristo durante a abertura dos selos? Ela está selada e protegida. O julgamento final demora por causa da presença de Jesus Cristo no mundo. O mundo não sofrerá derradeira catástrofe até que seja removido o povo de Deus. O capítulo 7 do Apocalipse nos afirma que enquanto a igreja estiver no mundo, o julgamento final que cairá sobre ela será adiado, como profetizou o salmista, e no Salmo 91, versículo 8 nos diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Os 144.000. Uma das primeiras perguntas feitas sobre o Apocalipse é sempre esta: quem são os 144.000? O texto nos diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá, Ruben, Gade, Asser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Benjamim e José, foram selados 12.000 de cada tribo, totalizando 144.000. Os 144.000 não correspondem às tribos de Israel. Este número não representa 144.000 indivíduos, e sim um número tão imenso de pessoas que nenhum ser humano teria jamais capacidade de enumerar. Os 144.000 representam a Igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as épocas da história, a Igreja completa e perfeita. Observação: a lista que João mencionou não representa Israel carnal. Vamos observar os seguintes itens. Todas as tribos de Israel registradas na Bíblia começam com o primogênito, ou seja, Ruben. Judá, que fica em primeiro lugar nesta listagem do Apocalipse, não foi o primeiro filho de Israel. A tribo de Efraim foi esquecida completamente por João. Tão importante era Efraim que muitas vezes o próprio Israel foi chamado por seu nome. A tribo de Dan também foi esquecida entre os filhos de Israel mencionados por João. A tribo de Levi está incluída nesta lista, mas os levitas não tinham herança entre as demais tribos, por ser ela a dos sacerdotes. A tribo de José simplesmente não existia. José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés, que receberam toda a herança. Concluindo,
esta lista não representa as 12 tribos de Israel do Velho Testamento. Agora vamos ver por que Judá está em primeiro lugar. Se a primogenitura de Ruben foi esquecida nesta lista, por que então foi colocado Judá em primeiro lugar? A resposta é fácil de determinar. Esta é a lista de um grupo de pessoas cujo primogênito era o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Ela corresponde ao novo Israel, a Igreja de Jesus Cristo. Para quem entende, o Novo Testamento fala repetidas vezes sobre a diferença entre o Israel do Velho Testamento e as 12 tribos e o novo Israel. O nome Israel significa um que já foi conquistado por Deus. Definição precisa dos remidos de todos os tempos, isto é, o Israel segundo a carne e o Israel segundo o Espírito. O número 144 mil. Para definir os 144 mil, é necessário voltar a examinar a numerologia bíblica. A igreja corresponde ao total das 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos de Jesus. Observe, ao invés de somar 12 e 12, se multiplicar 12 por 12, o resultado será 144. Vamos mais longe. Sabemos que 10 simboliza a totalidade e o número 3 simboliza Deus, a Trindade. Portanto, multiplicando 144 vezes 10 3 vezes, vamos ver o que vai dar. 144 vezes 10, primeira vez. 144 vezes 10, segunda vez. E 144 vezes 10, terceira vez, vamos ter um total de 144 mil. Em Apocalipse 7, versículo 4 nos diz: Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil. João ouviu o número, ele nunca ouviu 144 mil pessoas. Há quem pensa que a igreja é pequena e fraca, mas não é assim. O número é muito maior que 144 mil. Este é um mero símbolo da totalidade dos servos do Senhor em todas as gerações da história. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aprendemos que o selo é símbolo de propriedade. Pedro escreveu que somos propriedade exclusiva de Deus. Contudo, somos selados e o diabo, Satanás, besta, dragão, seja qual for o nome do inimigo, não terá nunca poder sobre nós. Sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja.